Fala pessoal, muito bom dia! Os canais Lakers da Zoeira em modo playoffs está no ar para um recap desta segunda-feira, né? Hoje é terça, feriadão aqui no Rio de Janeiro e temos que falar, não tem jeito. Primeiro jogo da noite ontem, numa rodada de 3 partidas, mais uma vez o Cleveland Cavaliers partiu para dentro e conseguiu sua segunda vitória da série. O Cleveland venceu por 96-86 e com isso chega a 2-0 na série. A série que agora vai para Orlando, e o Orlando já meio que pendurado, né? 2-0 para o Cleveland e o Orlando precisa desesperadamente vencer uma das partidas em Orlando para que possa ainda estender um pouco mais esta série. Mais uma vez, destaques do Cleveland Cavaliers para ele, Donovan Mitchell, o Spider com 23 pontos, apesar de não ter tido muito aproveitamento aí no perímetro, mais uma vez, tentou 10 bolas, converteu apenas 2, ficou aí nos seus 20%, mas terminou o jogo com 23 pontos e outra vez, né, o coletivo funcionou. 23 pontos do Mitchell, 17 pontos do Evan Mobley, 16 pontos do Jarrett Allen e 15 pontos do Darius Garland. Mais uma vez, né, o Jarrett Allen se destacando absolutamente para cima, né, do garrafão do Cleveland Cavaliers e também ofensivamente ali dentro do garrafão do Orlando. Terminou o jogo com 9 rebotes ofensivos, fechando com 20 rebotes no total, mais um double-double para o Jarrett Allen, que está voando na marcação pelo lado do Cleveland. E, no final das contas, o banco de reserva, né, não ajudou tanto, mas seu Caris LeVert entrou em quadra, em 25 minutos, fez 8 pontos, e o Okoro, né, seu Isaac Okoro, fechou o jogo também com 10 pontos e ainda contribuiu com 4 roubos de bola, né? Pelo lado de lá, pelo lado do Orlando, mais uma vez o destaque acabou sendo o seu Paolo Banchero, estreante em playoffs, mas que infelizmente já tinha cometido 9 turnovers no primeiro jogo e no segundo jogo fechou com 6 turnovers igualmente ao Franz Wagner. Ele que fez 21 pontos, foi o cestinha do Orlando na partida, e no final Gary Harris com 14, Franz Wagner com 18, mas o time não consegue ultrapassar essa forte marcação que tem o Cleveland, não permitindo esses caras de tentarem as bolas de perímetro, que mais uma vez foram calcanhar de Aquiles. Apenas 25% de aproveitamento, tentaram 35 bolas e só converteram apenas 9. E não é só no perímetro não, né? Até dentro das bolas de quadra, 80 tentativas e apenas 29 conversões, ou seja, 36%, muito abaixo do que pode realizar e do que realizou durante a temporada inteira. Com isso, como eu falei, o Cleveland abre 2-0 na série e caminha a passos largos para a semifinal da Conferência Leste. Não tivemos só esse jogo, tivemos outro jogaço, e esse é jogaço com aço. Nova York e Philadelphia 76ers, meu pai do céu, que jogão decidido praticamente nos segundos finais, e o Nova York numa virada sensacional com 2 bolas de 3, né? Uma delas do mafioso Dante DiVincenzo, e acabou fechando o jogo em 104-101, e com essa vitória o Knicks também abre 2-0 na série e complica demais a vida do 76ers, que agora vai jogar em Filadélfia os 2 próximos jogos e precisa de qualquer maneira vencer a próxima partida, porque 3-0 fica muito, mas praticamente impossível de se revirar. Ontem, pelo lado do Knicks, destaques absolutos. Josh Hart, mais uma atuação defensiva extraordinária. E olha,
o homem é o homem de ferro, companheiro. 48 minutos em quadra, o que significa que ele não saiu. 48 minutos do Josh Hart, o homem de ferro. Ele ainda pegou 15 rebotes, 2 roubos de bola e ainda deu 2 toques e fechou o jogo com 21 pontos. Ainda, né, com a ajuda de uma atuação ainda não aquele Jalen Brunson que a gente está acostumado a ver na temporada regular. Mais uma vez, os aproveitamentos de quadra foram pífios, seja nas bolas de quadra, seja no perímetro. No perímetro, então, com 16%, apenas uma de 6, mas Jalen Brunson é o dono do time, é o cara que mantém ali o ritmo do jogo, acelera, cadencia, então é um cara super importante. E apesar de não estar com a mão quente, mas é o dono da equipe. 24 pontos e ainda contribuiu com 8 rebotes e 6 assistências. Outro que teve uma boa atuação é ele, Isaiah Hartenstein, fechou o jogo com 14 pontos. Anunoby, que foi o destaque no primeiro jogo em relação à pontuação, também jogou bem e ainda conseguiu aí 10 pontos contribuindo para essa vitória. E o mafioso que matou a bola de 3 de forma sensacional, Donte DiVincenzo, com 19 pontos. A ajuda do banco? Quase nenhuma, mas Miles McBride com 9 pontos, Bogdanovic, o velhinho, com 6, e o Mitchell Robinson, que jogou apenas 17 minutos, só conseguiu um pontinho no final. Pelo lado de lá, a gente já sabe, né? Os destaques, como sempre, dos dois monstros e ele, Joel Embiid, quase 40 minutos em quadra, né? Depois de uma cirurgia, depois de ter mancado durante o jogo, depois de ter sentido também no primeiro jogo, mas tá lá firme e forte. Esse é guerreiro, não é algumas pragas do Egito que a gente tem lá no Lakers. 10 rebotes do Joel, 6 assistências e fechando o jogo com 34 pontos. O outro destaque, esse moleque é demais. Tyrese Maxey ficou quase 45 minutos em quadra, aproveitamentos sensacionais de 54,5% nas bolas de quadra e mais 45,5% no perímetro. Um monstro esse Tyrese Maxey, e ainda deu 10 assistências e pegou 9 rebotes, ou seja, faltou somente um rebotinho para um triple-double merecido, mas logicamente não adiantaria muito o triple-double se a vitória não viesse para ficar bonitão na fita, né? E essa derrota, né, a gente percebe que Kyle Lowry, que teve uma atuação melhor no primeiro jogo, ficou um pouco mais discreto, só fez 8 pontos, e o Tobias Harris também ficou 41 minutos em quadra e com apenas 10 pontos. Logo, ajudou em relação aos rebotes com 9, mas pontuou muito pouco, muito aquém do que pode realizar o seu Tobias Harris. Outra diferença, né, que foi praticamente bem ali colada, 46 rebotes para o Knicks, 44 rebotes, ou seja, o Tibbs consertando bem, mantendo, apesar de ter um adversário como o Joel Embiid, mas consegue ainda assim emparelhar em relação à questão defensiva, à questão de rebotes, inclusive nos rebotes ofensivos. Pasmem, senhores, o Knicks conseguiu pegar mais rebotes do que o próprio Philadelphia, com 12 contra 10. Essa vitória importantíssima deixa o Knicks 2-0 na série e o Knicks segue firme aí para uma possível semifinal. Logicamente não dá para descartar, os jogos estão sendo duríssimos e lá em Filadélfia não vai ser diferente. Essa série tá maravilhosa. E agora, chegou a hora que todos esperavam. Los Angeles Lakers e Denver Nuggets finalizaram essa rodada. Esse jogo começou mais de 23 horas e o Lakers, depois de abrir 20 pontos na liderança, cagou de novo e conseguiu a façanha de perder
um jogo onde parecia que seria eminente a vitória. Mais uma vez, né, o Lakers, né, com seus erros gravíssimos na questão defensiva, acabaram, né, detonando uma possível, né, e constatável que a gente poderia ter vencido o jogo. O Denver me pareceu um time cansado, me pareceu um time que não estava muito afim, mas você vai cutucando a onça com vara curta, vai cutucando, uma hora, meu amigo, ela vai te dar o bote e vai te engolir, e foi o que aconteceu. Senhores, mais uma vez, uma ótima atuação do Davis, dessa vez até o primeiro tempo. Depois, quando ele chegou à quarta falta, o Davis meio que tomou um baque no jogo e praticamente não pontuou mais. Fechou o jogo com 32 pontos, pegou 11 rebotes, estava ganhando o combate para cima do Jokic até cometer essa quarta falta. Depois, ele ficou meio blasé no jogo, com medo de fazer a quinta, e acabou fazendo numa bola importante, porque fez uma quinta falta em cima do próprio Jokic, e foi os 2 pontos e a falta, ou seja, foram 3 pontos para o Denver, num momento onde o Lakers não poderia deixar isso acontecer. LeBron teve uma atuação razoável, acabou infelizmente errando a bola decisiva, né? Se bem que era uma bola decisiva muito antecipada. O Denver teve muito tempo para trabalhar, o jogo ficou empatado em 99-99, e aí o seu Jamal, o homem pra lá de mal, fez a bola de 3 decisiva e vitória, de 2, e vitória do Denver, explodindo a Ball Arena, e o Lakers chega a miseráveis 10 jogos consecutivos sem vencer o Denver Nuggets. Dessa vez, D'Angelo teve um aproveitamento muito melhor e terminou o jogo com 11 tentativas e 7 conversões na bola de 3, fechou o jogo com 23 pontos, mas, mais uma vez, os coadjuvantes não ajudam. Rui Hachimura, se dá para chamar de Rui, né? Vamos chamar de ruim. Hachimura conseguiu apenas 14% de aproveitamento na quadra, ou seja, só acertou uma bolinha e terminou o jogo de forma patética com 3 pontos. Detalhe, não dá assistência, não rouba a bola e não consegue dar um toco. Realmente, um 0 para lá da esquerda. Reeves, razoável, mas bem razoável também, parece que está sentindo bastante o ritmo dos jogos dos playoffs, ficou 32 minutos em quadra e terminou o jogo com apenas 9 pontos. E aí a gente vai falar do nosso banco de reserva, o nosso combalido banco de reserva, que sinceramente a gente fica se perguntando para que tem banco de reserva se não ajuda. Taurean Prince, mais uma vez, foi o único que consegue pontuar, ele que fez 11 pontos no primeiro jogo, e ontem terminou com apenas 6 pontos, né? Apenas, né? É modo de se dizer, né? Porque o Dinwiddie, Gabe Vincent e Jackson Hayes entraram em quadra e simplesmente, mais uma vez, zeraram, ou seja, fica muito difícil sem a ajuda dos bancários. Pelo lado do Denver, o vencedor, o grande vencedor da noite, abrindo 2-0 na série, mais uma vez o Joker, Nikola Jokic, com 27 pontos, 20 rebotes, 10 assistências, mais um triple-double desse miserável maravilhoso. Jamal Murray, que estava com 4 pontos no final do primeiro tempo, simplesmente voou no segundo, né? Lógico, com muita moleza que o Lakers deu na defesa, terminou o jogo com 20 pontos e a bola decisiva, né? 22 pontos dele, de Michael Porter, que dessa vez estava com a mão calibrada e conseguiu aí 60% de aproveitamento no perímetro e, como eu falei, terminando com 22 pontos. O banco do Denver também não ajudou muito não, mas mal ou bem fez o dobro de pontos que o banco do Lakers, né? Contra o Tyron terminou com apenas 6 pontos,
O banco do Denver com 10 pontos do Christian Braun, 2 pontos do Peitão Watson, no total 12, fizeram bem mais do que a nossa combalida lista de bancários miserável. Então, o Denver abre 2-0 e o bagulho tá doido pro nosso lado. Próximos jogos? Primeiro, vamos falar de hoje, né? Hoje, terça-feira, temos uma rodada com 3 partidas. Por volta das 20h30, tem Phoenix Suns e Minnesota Timberwolves. O Timberwolves vence a série por 1-0. Por volta também, não 20h30, mas 21h30, Milwaukee Bucks e Indiana Pacers. O jogo é em Milwaukee e o Milwaukee vence por 1-0. E eu não sei ainda se o Giannis já volta, mas eu acho que a ausência do Giannis ainda deve permanecer. E no jogo final da rodada, por volta das 23 horas, em LA, na Crypto Arena, LA Clippers e Dallas Mavericks. O Dallas que perdeu o primeiro jogo para o Clippers em LA, 1-0, e o Clippers pode, de repente, abrir uma vantagem importante se vencer essa segunda partida em casa. Os próximos jogos de Cleveland, Lakers e Denver, Knicks e Filadélfia vão ser na próxima quinta-feira. O Orlando enfrenta o Cavaliers em Orlando, jogo 3. O Filadélfia, esse jogo é 20 horas. Às 20h30, o Filadélfia enfrenta o Knicks. Também está 2-0 para o Knicks. E o Lakers enfrenta Nuggets na Crypto Arena em Los Angeles. Está 2-0 para o Denver. Eu ainda acredito que dá para virar para 4-2. Tem que acreditar, né, companheiro? Vamos ver o que vai dar. E a gente vai encerrando esse vídeo, né? E, logicamente, nada satisfeito com 2-0 do Denver, mas vai se fazer o quê, né? Mas a gente ainda tem tempo, dá para virar isso aí. LeBron virou uma série perdendo de 3-1 a final, né? Para 4-3 contra aquele timaço do Golden State Warriors, né? Por que não, né? O Lakers não pode fazer isso. O problema é, né, o que está faltando para isso. Detalhe, parece que o Cepo de Madeira e o Vandalorian devem retornar na quinta-feira. Vamos ver como é que vai acontecer esse retorno e quais serão as condições físicas dessas almas penadas, porque, sinceramente, os caras fora de ritmo esse tempo todo. Eu não sei como é que vai ser esse retorno. Tá beleza? Galera, agradeço demais a presença de vocês. Deem o like aí neste vídeo, curtam, né, e distribuam aí nas redes sociais, se puderem. E próxima quinta-feira estaremos ao vivo para Lakers e Denver, jogo 3. Logicamente, amanhã pela manhã, a gente vai estar fazendo um recap da rodada de hoje à noite, até porque o Lakers da Zoeira está em modo playoffs. Valeu, turma, aquele abraço e eu fui. Valeu, tchau, tchau.